Olá, tenho uma mensagem para você. Aliás, uma pergunta. Aquele paciente que tem tosse de curso prolongado, que não tem sintoma típico, não tem pirose, não tem regurgitação, passa pelo otorrino, ele olha, observa a orofaringe e acha que tem uma pequena hiperemia. Esse paciente já vem ali com a suspeita da doença do refluxo. Se o paciente não tem 45 anos, esse paciente precisa de endoscopia? Eu estou aqui com Carla Granja e eu gostaria de saber de você, Carla, qual o papel da endoscopia para o diagnóstico atípico ou para uma suspeita de uma manifestação atípica da doença do refluxo? Então, muitas vezes a gente observa que, vamos assim dizer, os colegas propõem pular essa etapa, né? Não realizar a endoscopia nesse paciente, até respaldado por algum dado de que muitas vezes o paciente com tosse, por exemplo, ele não vai ter em uma porcentagem, às vezes até de 70%, um achado endoscópico de esofagite erosiva B para cima, né? B para cima. Então, mas assim, é muito importante realizar a endoscopia. Primeiro, para descartar qualquer alteração mais grave que esse paciente possa ter, até mesmo graus mais avançados, com complicações, né? Esôfago de Barrett, enfim. Então, é importante. Nessa endoscopia, a gente já vai ter uma proposta, uma ideia. Com um diagnóstico, com achados que respaldam o diagnóstico de certeza da doença do refluxo, nós podemos pensar que talvez a doença do refluxo não seja a única responsável por essa tosse, mas provavelmente ela tem um papel que está contribuindo para essa tosse, né? Então, isso é fundamental. Por um outro lado, quando nós não observamos esses achados de certeza, nós, aí sim, mais uma vez, devemos pensar. Vamos investigar, vamos evoluir nessa investigação para entender melhor qual é o papel da doença do refluxo naquele sintoma daquele paciente. Quando nós falamos em sintomas típicos, então vamos raciocinar de uma forma descomplicada. Quando o paciente tem um fenótipo de sintomas cuja queixa principal é o sintoma típico, pirose, regurgitação, a endoscopia tem o objetivo de investigar a presença de achados que têm a certeza diagnóstica da doença do refluxo. Nós vamos procurar evidências que comprovem essa doença do refluxo gastroesofágico. Quando o paciente tem sintomas atípicos, nós vamos investigar qual é o papel da doença do refluxo gastroesofágico naquele sintoma que nós sabemos hoje em dia que ele é multifatorial. Ele não é só causado pela doença do refluxo. E essa é uma preocupação porque muitas vezes quando propomos tratamento da doença do refluxo para esse paciente, é importante que ele saiba que, mesmo tratando a doença do refluxo, outros fatores podem interferir para que ele não melhore completamente daquele sintoma atípico que ele apresenta. É interessante que, se a gente for olhar o consenso nacional nosso, quando a gente pretende fazer o diagnóstico da doença do refluxo, é indicado fazer uma endoscopia. Quando nós passamos para os consensos internacionais, nós temos o entendimento que eles dividem aquele paciente que tem sintoma típico, o paciente que não tem sintoma típico. Então, quando o paciente não tem um sintoma típico, hoje talvez a busca do racional é fazer com que esse paciente não fique na dependência do uso exacerbado de inibidor de bomba de próton. Então, é um paciente que não vai, nesse primeiro momento, ser conduzido para um teste terapêutico, e sim para uma investigação. Mas isso, quando a gente olha no mercado externo, no mercado americano, uma endoscopia custa muito caro. No Brasil, a endoscopia tem um custo muito mais acessível. Então, uma recomendação, se nós pudéssemos, se tiver acesso
na sua cidade, ao seu paciente, a realização de uma endoscopia, comece por ela. Não comece um tratamento com inibidor de bomba antes de uma endoscopia. Como Carla falou, se você clínico está nos ouvindo, você consegue com endoscopia avaliar todo o esôfago, definir se ele tem ou não lesão, se ele faz parte de um paciente que tem um diagnóstico de certeza da doença do refluxo, esofagite grau B para cima, estenose ou esôfago de Barrett, ou se esse paciente tem alguma outra manifestação esofágica. Às vezes, esse paciente pode ter uma atopia, esse paciente pode ter uma esofagite eosinofílica, às vezes esse paciente pode ter uma alteração de motilidade esofagiana, na verdade, a tosse dele é porque ele está fazendo estase esofágica, está retornando o líquido do esôfago para a orofaringe. Mas muitas vezes esse paciente tem outras manifestações, tem um gotejamento posterior, tem uma alteração alérgica, e esse paciente não tem a doença do refluxo. E depositar apenas que esse paciente não está respondendo ao inibidor de bomba porque a culpa é do inibidor de bomba, não. A falta para a gente é o diagnóstico de certeza. E isso, a gente está aqui para descomplicar o diagnóstico da doença do refluxo. Siga nosso canal, vá lá, faça parte desse movimento da Neurogastro, dê um clique, espalhe esse vídeo, porque você também vai melhor tratar esse paciente. Um forte abraço.